Felipe, esse encontro, ele faz parte do workshop que a gente oferece para os tutores de apoio da Fundação. Esse workshop a Sim. gente faz em todo semestre, que na verdade é uma reunião para a gente fazer um balanço assim, né, de como foram as ações de tutoria de apoio. Cada um desses tutores acompanha, orienta e dá suporte a alunos com necessidades educacionais especiais do consórcio. Sim. E aí a gente faz uma reunião de fechamento e de planejamento. E aí algumas orientações são colocadas na plataforma. A gente tem uma sala que é desse workshop, que tem alguns materiais. Aí, a partir dessas ações, do que aconteceu no semestre, a gente vai melhorando esses materiais. A gente tem um documento que é o documento de diretrizes do tutor de apoio. A gente tem a cartilha de acolhimento ao aluno com necessidades educacionais especiais do CEDERJ. A gente tem o PAI, que é o Plano de Atendimento Individualizado, que é um instrumento que a gente desenvolveu em conjunto dentro desse workshop, na primeira versão. Então, assim, ali a gente vai fazendo o nosso repositório de instrumentos e documentos, e eu sempre trago um palestrante, um convidado externo, para a gente falar tanto da parte das ações específicas de atendimento educacional especializado, quanto da parte de tecnologias assistivas. E aí, nessa edição, né, para começar 2022.1, eu trouxe para eles a audiodescrição de videoaulas. Sim. Muitos dos tutores que estão aqui, eles já estavam conosco desde 2021, né, 2021.1. Então, eles já conhecem um pouco da tecnologia assistiva, né, da audiodescrição, mas assim, né, alguns têm um conhecimento mais aprofundado, outros com essas apresentações que eu faço, mas eu aproveitei para pegar as videoaulas, né, porque a gente tem aí uma demanda latente disso, e aí eu quis aproveitar, né, para a gente construir aquele nosso curso que a gente vai oferecer aí em 2022.2, para poder começar a testar os primeiros instrumentos com eles e ver como que isso ia funcionar. Então a gente Uhum. já fez essa parte do balanço e do planejamento, e agora a gente está falando sobre as tecnologias, e aí foi por isso que eu pedi, né, quis chamar você para poder falar um pouco mais sobre a parte de consultoria em audiodescrição. Eu fiz uma introdução aos conceitos e as aplicações da audiodescrição. Então, toda aquela parte que a gente faz nas nossas palestras, capacitações, aquela parte introdutória, eu passei para Sim. eles no encontro passado. E Tá. aí pedi para eles fazerem, né, os primeiros roteiros ali. Aí eu passei as instruções ficaram na plataforma, e aí foi que eu peguei os primeiros roteiros que foram postados na plataforma e compartilhei com você. Mas Tá. antes da gente falar sobre os roteiros, eu gostaria de fazer um bate-bola com você para a gente explicar um pouco mais sobre como é esse processo de consultoria em audiodescrição. E aí, a primeira questão que eu queria trazer para você, antes de você aí se apresentar formalmente, qual é a trajetória, né, de um consultor em audiodescrição. Conta um pouco da sua trajetória até tornar-se consultor, por favor. Então, joia. Então, boa noite aí a todos, a todas e a todos. Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 43 anos e 1,70 m. Eu sou um homem branco, de pele morena clara, cabelo, sobrancelhas e olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa e fones de ouvido pretos na minha sala, atrás de mim uma parede branca. Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, Luciano, para poder falar aí um pouquinho mais sobre a consultoria em audiodescrição. Então, para se tornar um consultor em audiodescrição, é necessário vários aí pré-requisitos. Muitas pessoas confundem até um pouco sobre isso, acham que para ser um consultor
Em audiodescrição basta ter uma deficiência, e não é bem assim que acontece. A deficiência é um dos pré-requisitos. A pessoa, sim, ela necessariamente ela tem que ter deficiência visual, aí ela pode ser cega ou ela pode ter baixa visão. Por que que isso acontece? Porque na época que a audiodescrição foi criada, lá em meados da década de 70, nos Estados Unidos, ela foi pensada justamente para as pessoas cegas, somente para as pessoas cegas. E aí ela começou a ser utilizada, a ser desenvolvida, a ser pesquisada, e foi se percebendo com o passar do tempo que a audiodescrição é benéfica para outros públicos também, a começar pelas pessoas com baixa visão. E aí a Luciana deve ter citado para vocês os outros públicos que são beneficiados aí pela audiodescrição. Então, ninguém melhor do que as pessoas com deficiência para poder validar e revidar e revisar esses roteiros aí de audiodescrição. Então, antes de qualquer coisa, a pessoa tem que ter deficiência. Mas não basta ter deficiência, é importante ter formação na área da audiodescrição, como em qualquer área, né, pessoal? Em qualquer profissão aí, nós precisamos ter uma formação. Nós precisamos estudar, nos aprimorarmos, né? Fazermos vários cursos. E aí eu estou falando no plural, não estou falando no singular. Nós temos que fazer vários cursos com diferentes formadores, com diferentes formatos, né? Existem cursos livres, cursos de extensão, cursos de longa duração, né? Como as especializações. E existem os eventos também sobre acessibilidade, que é eventos congressos, seminários, encontros, enfim. Então, essa pessoa que vai trabalhar nessa área, ela precisa estar em constante contato aí com as técnicas, papel, meio, da acessibilidade como um todo, né? Eu fiz a acessibilidade cultural na UFRJ, mas fiz também audiodescrição na Universidade Estadual do Ceará e fiz mais especificamente audiodescrição para a escola na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fora os outros cursos que eu fiz cursos livres, cursos de extensão, como eu falei, participei de oficinas, workshops, esses eventos todos. E venho trabalhando aí constantemente como consultor nessas áreas, tanto da acessibilidade cultural, tem a acessibilidade web também, que é uma outra vertente aí dentro da acessibilidade, e principalmente na audiodescrição. Todos os dias aí recebo uma quantidade grande aí de roteiros e venho trabalhando com a audiodescrição. Então, é muito importante que essa relação do consultor com o roteirista, né, com aquele profissional que vai elaborar o roteiro, independente aí do ambiente, no nosso caso aqui, o ambiente educacional, para as videoaulas, o material didático, é muito importante que essa relação seja uma boa relação, porque nós vamos mexer no texto, é uma coautoria, na verdade. O consultor, ele é um coautor do roteirista. Ele vai receber aquele roteiro, que é um roteiro que ainda não está finalizado, e o consultor vai vai pontuar vários pontos ali dentro daquele roteiro. Vocês já devem ter percebido, né? Os roteiros que vocês me mandaram, eu já devolvi com várias considerações, e esse processo acontece, esse vai e vem, algumas vezes até nós concluirmos esse processo. Muitas vezes o que demanda aí a conclusão desse texto é o prazo. Geralmente nós temos um prazo aí exíguo, a gente tem que fechar o texto, porque todo texto, quanto mais a gente mexe, mais coisas a gente encontra. Mas principalmente nas primeiras vezes a gente faz aquela lapidada, a gente segue as diretrizes da audiodescrição. Isso é muito importante. A audiodescrição, ela não tem regras, não existem regras na audiodescrição. Por isso que é tão difícil, né? A gente sabe que é difícil, a gente tem essa consciência, porque cada trabalho que a gente exerce vai ser feito de uma forma. Então, não existe uma receita que sirva para todas as obras. Então, por isso que se torna tão difícil. Mas nós temos diretrizes que a gente pode e deve se guiar por elas. Então, é mais ou menos isso, né, Luciana? É isso mesmo. E assim, Felipe,
É isso mesmo, Felipe. E assim, eu expliquei sim um pouco dos públicos, né, que hoje a gente já sabe, já é reconhecido que a audiodescrição atende. Foi até por isso que eu quis trazer essa temática para esse workshop, porque os tutores aqui presentes, eles atendem alunos, tem alguns que atendem alunos com deficiência visual, baixa visão, dislexia, mas tem outros tipos de perfis que a gente vê que, né, pode ser beneficiado, só que a gente ainda não tem esse feedback, porque ainda as produções de audiodescrição no CEDERJ ela ainda são sob demanda. Então, hoje a gente faz produção de audiodescrição quando a gente tem um aluno com deficiência visual inscrito em uma disciplina. Então, ali é um pré-requisito para a gente desenvolver. Sim, Mas o tutor de apoio, tendo pelo menos o conhecimento do recurso, já pode sim. ter esse estalo, né? De que pode, em algum momento, alguma imagem, algum conteúdo audiovisual que não esteja tão claro para o seu aluno, um aluno com deficiência intelectual, com algum tipo de transtorno, déficit de atenção, enfim, pode vir a se beneficiar. Então, conhecendo um Com pouco o certeza. processo, né, acho que já pode dar essa ideia de como sugerir essas tecnologias. E E é aí, importante, né, Lu, ouvir esse estudante, ter esse feedback do estudante. Tudo bem, o texto passou pela consultoria de uma pessoa, de um profissional, de uma pessoa que já tem experiência, mas é muito importante ouvir esse estudante, ver o que ele vai trazer em relação a esse roteiro. Claro, nós não vamos conseguir fazer roteiro de autodescrição que atenda à individualidade de cada estudante. Isso não existe. Não fiquem frustrados ou frustradas por conta disso. Mas é importante ouvir o que esses estudantes estão dizendo em relação ao roteiro. Eles estão compreendendo, eles estão conseguindo alcançar aquela tradução, estão conseguindo compreender, porque o objetivo da audiodescrição é esse, dar acesso àquela obra. A audiodescrição tem que ficar muito claro isso para a gente. A audiodescrição ela não substitui a visão. Ela não substitui a visão. Ela é um recurso de acessibilidade que vai dar acesso àquela obra. E aí esse estudante ele tem que ter condições de compreender uma questão, um conteúdo, um texto, enfim. Esse o objetivo da audiodescrição. Então é muito importante ouvir esse estudante, né, Luciano? exatamente. E aí, durante essa produção, né, dos roteiros, você dá as dicas, né, e dá as suas compreensões. Como que esse processo, ele é... Você já falou, né, que a gente, tem vezes que a gente finaliza por causa do prazo, mas Sim, aqui nós estamos trabalhando com um exercício, né? isso. Então, assim, a gente não tem um prazo de entrega para isso. O que Uhum. você falaria assim, que seria fundamental durante o processo para que a gente tenha um bom roteiro? Quais são as diretrizes mesmo, né? Como a gente disse, a gente não tem regras, mas a gente tem alguns nortes a dar. O que você daria Sim. como consultor? Isso. Primeiro, conhecer os materiais de audiodescrição. Provavelmente a Luciana disponibilizou para vocês, isso é muito importante. Verificar trabalhos que já foram feitos, né, principalmente videoaulas, mas existe uma infinidade aí de produtos à nossa disposição que já tem o recurso da audiodescrição. É muito importante ouvir, ter acesso a esses produtos para ver como que as pessoas montam os roteiros dela, quais são as soluções que elas encontram, e entre vocês também, vocês trocarem o material entre vocês. Ah, posso mandar o meu roteiro para você ver? E você me manda o seu roteiro para eu ver? Isso é muito legal também, porque às vezes a pessoa ela coloca uma palavra no roteiro dela que você vai falar, poxa, por que eu não pensei nisso? Olha que beleza, essa palavra resume tudo que eu estava quebrando a cabeça aqui para colocar. Então é muito importante essa leitura aí do roteiro da outra pessoa. Quando a gente ministra o curso, né, Luciana, de introdução à audiodescrição, aqui pela Fundação, a gente sempre pede que as atividades sejam postadas abertas no fórum para todo mundo ver. Por que isso? Não é para expor ninguém, nada disso. É para que as pessoas umas vejam o trabalho da outra e tenham ideias.
né? Então, a gente volta e meia, a gente está tendo acesso, nós que já temos já mais experiência com a audiodescrição, a gente está ouvindo o trabalho de colegas e a gente fala, poxa, olha que bacana isso que ele fez, isso aqui dá para usar em tal situação. Então, é muito importante ficar atento aí a isso, né, Luciana? É isso mesmo. E aí você colocou num ponto, né, que às vezes a gente coloca. é, é, Desculpa, eu tava com o microfone fechado. E aí você Uhum. coloca um ponto importante, né, que a audiodescrição ela é uma tradução. E aí É, cada, né, audiodescritor ele vai ter uma escolha. Mas é sim, importante que essa escolha ela seja pensando na acessibilização, né, sim, sem trazer inferências, sem trazer suas impressões, né, tentar trazer mais o que você está vendo ali, né? E mesmo que você está vendo, muitas das vezes o que eu vejo não é a mesma coisa que a Ieda vê, que a Efigênia vê, que a Joelma vê, né? Então sim. isso é que é a riqueza, né, do processo. E É. aí, como que você faz para analisar um roteiro de audiodescrição, de videoaula? Eu percebi em algumas consultorias que você deu a dica da pessoa escrever mais ou escrever menos. É importante ali ter esse time code no roteiro para você, como consultor, analisar? Conta um pouquinho para Uhum. gente. É importantíssimo o time code, porque o time code, que é esse tempo aí de referência, que eu vou ter a noção de quanto tempo o narrador, o audiodescritor, vai ter para narrar dentro daquela lacuna. Então, por exemplo, de 4 segundos a 6 segundos. Eu sei que esse profissional vai ter 2 segundos para narrar. E aí, às vezes, o texto está imenso ali dentro desse trecho, eu vou sugerir, eu falar, reveja essas sentenças porque são muito longas e você tem pouco tempo para narrar. Porque é muito comum, no início, nós não temos essa noção de tempo. Então, a gente quer, e a gente, naquela ânsia de querer descrever o máximo que a gente pode, e isso é até muito louvável, As mas historinhas do aí Chico muitas vezes Bento a se gente passam faz na sentenças roça. muito extensas, ou com várias sentenças num trecho muito curto, e depois precisa sair cortando muita coisa. Então, é muito importante testar aí esse time code. E como que a gente testa? A gente solta o vídeo, coloca o vídeo para ser reproduzido e tenta ler o roteiro de audiodescrição enquanto o vídeo está sendo reproduzido. É difícil, já vou avisando que é difícil. Mas é esse processo que a gente tem que ter essa prática de estar sempre fazendo. Porque aí você vai testando para ver se você consegue ler aquele texto que você elaborou dentro daquele tempo que está pré-estipulado. Mas você também não pode ler correndo para poder caber aquela sentença. Às vezes você criou uma sentença muito longa, aí você lê correndo para poder caber dentro daquele trecho. Não, você tem que entender qual que é o ritmo da obra. Às vezes é uma obra mais lenta. Quando eu falo obra, engloba tudo, tá? No caso aqui são as videoaulas. Então, no caso das videoaulas, ela tem um ritmo. Você, quando assiste a videoaula, você percebe o ritmo. As pessoas falam numa determinada velocidade, as imagens aparecem numa determinada velocidade. Então, essa narração ela tem que mais ou menos acompanhar esse ritmo. Às vezes, um ritmo da obra é lento, aí você coloca uma audiodescrição muito acelerada, não fica legal. Fica ruim para o usuário, para esse estudante que vai receber isso depois. Outra coisa que acontece muito nesses roteiros, principalmente de quem está começando, é repetição de termos, muitas repetições. O vídeo mostra, é mostrado, visualiza-se. Essas coisas não precisam, a gente já tá subentendido que a gente está vendo alguma coisa. Então não precisa colocar esses termos. Aparece, visualiza-se, mostra-se, vê-se, essas coisas todas não tem necessidade. Aí também colocar assim, imagem de tal coisa. Existem inúmeros tipos de imagem. Tem fotografia, tem estilogravura, tem vídeo, tem desenho. Que tipo de imagem? Quando você coloca imagem, fica muito genérico. A gente não sabe que tipo de imagem que é. Então a gente tem que classificar esse tipo de imagem. Outra coisa que a gente tem que pensar que é muito importante. A gente não pode ficar repetindo a mesma frase, a mesma sentença, porque isso é muito cansativo para o usuário.
Nós temos que pensar nesse usuário que vai receber esse roteiro, né? Ele vai ouvir aquela frase: Maria pegou a bolsa sobre o sofá. Daqui a pouco, Maria pegou a bolsa sobre o sofá. Mesmo que a cena seja repetida, uma ou duas vezes você até pode mostrar isso para poder dar essa ideia de repetição, que é importante. Aí você fala, novamente, Maria pega a bolsa sobre o sofá. Ou seja, deu essa sensação de repetição. Se essa cena começa a se repetir muitas vezes, você começa a dar outras características da cena. Você aproveita essa repetição para falar das características físicas da Maria, falar da vestimenta dela, né, porque ela é a personagem principal. Estou dando um exemplo qualquer aqui. Né? Então, na obra de vocês têm que identificar quem são os elementos mais importantes, quem são, né, as pessoas mais importantes, quais são os elementos mais relevantes, porque vocês têm que dar prioridade para esses elementos. Por exemplo, eu recebi vários vídeos do cantor Geraldo Vandré. O cantor Geraldo Vandré, nesses vídeos, ele é o personagem principal. Ele é o elemento mais importante. Ali são dois elementos bem importantes, que é o cantor Geraldo Vandré e o ginásio Maracanãzinho. São duas coisas bem importantes. Então, quando o Geraldo Vandré aparece, você tem que tentar, em algum momento, descrever esse cantor, como são principalmente as características físicas. Se não der tempo de falar da vestimenta, tudo bem, fica só nas características físicas. Mas alguma coisa da característica física dele tem que dar, pelo menos a etnia, se for possível, a cor da pele, não sei se é possível, porque o vídeo é em preto e branco, né? Às vezes não dá para definir isso, mas o tipo de cabelo, se é um cabelo longo, se é um cabelo curto, se é um cabelo liso, se é um cabelo encaracolado, sabe? Porque ele é um elemento muito importante. Nós temos uma tendência, quando nós estamos começando a elaborar roteiro de audiodescrição para imagens dinâmicas, né? Imagens em movimento, nós temos essa tendência a nos ater somente nas ações. E isso é natural também, tá, gente? Ninguém está fazendo nada que não seja esperado. Todo mundo passa por esse processo. Aí a gente fica muito preocupado. Ele levanta o braço, aí ele cruza o braço, ele senta, ele está levantado, ele está tocando violão. Então a gente está muito atento às ações, que tem que ter, elas têm que participar, mas não só as ações. Você tem que contextualizar também. Né? Mas várias pessoas falaram do ginásio, que estava lotado, da plateia, que estava em frente ao cantor. Isso tudo é muito importante. Então, tomar cuidado aí para não poluir muito o roteiro. Né? Por exemplo, se você fala lá no início, né, algumas pessoas usaram as notas introdutórias. Então, se você fala lá no início, vídeo com sequência de fotografias em preto e branco. Ótimo, maravilhoso essa solução. Por que essa solução é maravilhosa? Porque depois, no decorrer do vídeo, você não vai precisar, em momento algum, falar que são fotografias. Você já falou na nossa introdutória. Você já disse que o vídeo ele é composto por uma sequência de fotografias. Então, eu já sei que são fotografias em preto e branco, do início ao fim do vídeo. Então, em momento algum mais, você vai precisar mencionar a palavra foto ou fotografia, e nem dizer que está em preto e branco. Tá? E também nas notas introdutórias, por exemplo, se você colocar que é no ginásio Maracanãzinho, lotado, pronto, você não precisa mais em momento algum do roteiro dizer que ele está lotado. Basta você dizer uma vez. Só se lá no final, no meio do vídeo, mostrasse uma imagem onde o Maracanãzinho estivesse vazio, por exemplo, que não é o caso. Aí sim você ia citar, porque aí a realidade mudou, o cenário mudou, mas não é o caso. Então, fica atento aí a esses detalhes. É muito comum no início nós inserirmos aí essas redundâncias, coisas desnecessárias. Tem outra questão também sobre o som. Né? Às vezes você está ouvindo, por exemplo, a plateia vaiando. Eu não sei, porque são muitos roteiros, às vezes eu não consigo assistir o vídeo. Mas eu não sei se no vídeo tem mesmo, a gente consegue ouvir a plateia vaiando. Vamos supor que dê para ouvir. Não precisa dizer no roteiro que a plateia está vaiando, a gente está escutando. Né? Isso aí já, pelo som, a gente já percebe. Só quando é um som muito estranho, que a gente não sabe qual é a procedência desse som, como esse som foi gerado, aí a gente cita no roteiro. Por exemplo, um homem fecha a tampa de um piano. Ele bateu a tampa do piano. Não é um som que é comum. Não é um som que todo mundo conhece. Então, a gente tem que citar isso.
Fernando fecha a tampa do piano. Que aí a gente vai indicar qual foi a fonte sonora. Mas, por exemplo, Luciana chega em casa e fecha a porta. Não precisa dizer o som da porta, né? A gente está escutando que ela está fechando a porta, né? É um som muito conhecido, então você não precisa citar isso. Basta você falar que Luciana chega em casa, daqui a pouco a gente escuta ela bater na porta. A gente já sabe que ela bateu a porta, entende? A Efigênia levantou a mão. Quer falar, Efigênia? Sim. É porque eu, ouvindo o Felipe falar, boa noite, gente. Boa noite, Felipe. Boa noite, tudo bem? Faz sua autoaudiodescrição para ele, Efigênia. Consegui, eu enviei por e-mail. Não, faz a sua autoaudiodescrição aí para o Felipe te conhecer. Neste momento. Eu vou tentar, tá, Felipe? Ó. Meu nome é Efigênia, eu sou uma mulher de pele clara, morena clara, cabelos castanhos e sobrancelhas e olhos castanhos, cabelo até a altura do ombro, mais ou menos, ondulados, eu acho que é caracolados, né, que fala, né? Cacheados, vamos colocar assim. Cacheados é bom. Eu estou com uma camisa cinza com detalhes pretos. E atrás de mim tem uma cortina marfim. O tom da cortina é marfim, tá? Eu estava te ouvindo falar e aí eu comecei a rir, porque assim, o meu grupo, a gente pegou um vídeo de apresentação e o tempo, assim, você vai ver que a nossa audiodescrição foi curta porque a gente não encontrou tempo, né, Luciano? Assim, a apresentação, dentro da apresentação é muito importante, então dentro da apresentação havia imagens, por exemplo. Sim. E aí a gente ficou pensando, a gente achou dentro dessa apresentação 3 segundos para descrever 3 imagens, e não tinha como. E aí a gente não sabia o que colocar, não sabia colocar, e acabou que nós colocamos assim, fotos, fotos não, imagens de práticas pedagógicas. Eu não sei se ficou bom, mas assim, foi o que a ideia no momento foi aquela. Joelma está aqui, eu acho, na reunião, ela pode até confirmar, e foi muito legal porque a gente tentando descrever o vídeo, sim, e a gente começou a debater e dizer a mesma coisa, porque assim, a gente encontrava, aprendemos a cronometrar, encontrar o tempo, né? A Luciana super ensinou a gente os trabalhos que a Luciana colocou dela, com a tua consultoria maravilhosa, assim, e eu falei, gente, eu não tinha nem noção, eu estava com tanto medo de fazer que eu não tinha noção do tempo. Aí eu falei, como é que é isso? Gente, aí eu falei, não, eu vou ver o da Luciana, né? A Luciana, o vídeo que ela colocou pra gente, aí vou ver como é que faz. Aí todo mundo pensou a mesma coisa no grupo, todo mundo, né, Joana, começou a fazer a mesma coisa, foi assim, muito bacana. Então, assim, o trabalho é muito importante dentro do NAI, eu tenho a te agradecer a Luciana, por dar essa oportunidade da gente estar aprendendo. Eu trabalho com uma aluna que tem baixa visão. E assim, eu aprendi muito nesse pouco tempo de curso, né? Que foi corrido, mas assim, eu aprendi muito porque eu trabalhava com ela, por exemplo, uma vez eu fui descrever uma imagem para ela, então agora eu percebo que eu descrevi tudo errado, entendeu? Então, assim, eu aprendi muita coisa. Então, assim... talvez não tenha sido errado, talvez tenha sido desorganizado. Eu acho porque que... descrição é sempre descrição, né? A gente tem que organizar as ideias eu acho que foi desorganizado. Eu acho que eu comecei pelo personagem principal, mas eu acho que eu foquei no que tinha em volta e depois eu esqueci do personagem principal, então ficou um pouco desorganizado. Mas, assim, eu estou aprendendo muito, agradeço muito a você e a Luciana, tá? Esse exemplo que você trouxe das práticas pedagógicas é bem interessante. Você falando assim, fora do contexto, não fica bom, porque práticas pedagógicas existem inúmeras, então fica muito solto, muito genérico, mas a gente tem que analisar isso dentro da obra, dentro do vídeo. Tem que ver como que é esse contexto, né? Se está sendo falado sobre essas práticas pedagógicas, quais são essas práticas pedagógicas? Elas foram citadas no vídeo? Se elas foram citadas, tudo bem você falar assim, fotografia com práticas pedagógicas, né? Já entendemos que são fotografias que estão ilustrando aquela fala ali do personagem. Agora, às vezes, o personagem, né, o falante ali, não está dizendo nada
não está dando nenhum exemplo de uma prática pedagógica. E é importante, na hora que aparece a imagem, mesmo que você só fale o nome, sei lá, correndo, jogando bola, sei lá quais são as práticas, lendo, sei lá quais são. Dá um exemplo de cada fotografia. E aí você dá um nome para cada fotografia, porque 3 segundos você tem que é bastante tempo. A audiodescrição, 3 segundos é bastante tempo. Para você e para a Luciana, que são feras. Nada, é porque você pensa, tem momentos que a gente fica esperando a pessoa respirar na fala dela para a gente inserir a audiodescrição. Eu acho que é um treinamento, imagino. A gente fica caçando lá onde a pessoa dá aquela respirada, aí a gente insere alguma coisa. Então, 3 segundos dá para falar bastante coisa. Eu imagino, Felipe, eu imagino. Mas é muita prática, porque no início a gente tinha 14 segundos que nós encontramos assim, inicialmente no vídeo, e a gente tentando cronometrar, cronometrar, né, que a Luciana ensinou a usar o cronômetro. Sim. E para falar foi tudo muito rápido. E aí voltava, não, peraí, tá muito corrido. Corrido, tem que pensar, porque existem diversos tipos de usuários da audiodescrição. Tem aquele usuário que já está mais acostumado, mas tem usuário que não está acostumado. Então, se a gente coloca uma audiodescrição muito acelerada, aquele usuário que não está acostumado, ele vai virar para você e vai falar, não entendi nada. Muito rápido, falou muito rápido, eu não entendi nada, isso vai acontecer. Então, tem que ter essa consciência também. Verdade, isso mesmo. Obrigada, Felipe. Obrigada por nos ajudar. Foi maravilhoso. Espero que a gente continue, né, Luciana? Eu estou por aí, sempre. Então, foi importante a Efigênia ter comentado isso, porque hoje no NAI a gente faz as traduções somente dos cadernos didáticos, tá? Porque a gente não tem equipe, hoje a gente só tem o Felipe como consultor. Então, assim, quando a gente entra num conteúdo onde é essencial a compreensão que está dentro do caderno, a gente faz essa tradução ou de provas. Todos os outros conteúdos complementares acabam ficando com os tutores de apoio, enfim. Então, por isso que a gente vai dando essa pincelada, né, nos recursos possíveis de serem trabalhados, para que vocês comecem, introduzam, não é responsabilidade suas, mas já tenha noção. E aí, quando vê que o bicho está pegando, não está dando, esse aluno não está aprendendo, volta para o NAI que a gente vai dar a providência da acessibilização desse conteúdo, né? Mas a ideia, principalmente os coordenadores, né, deveriam estar fazendo isso, mas é todo aquele processo que a gente já conversou, né? Existe a gente está dando aqueles passos de formiguinha para que os nossos conteúdos fiquem acessíveis, né? Mas eu tô vendo a Joelma com a câmera dela aberta. Joelma, você quer comentar sobre esse processo, né, esse trabalho que vocês fizeram juntas? Antes da Joelma comentar, Luciana, tem algum conteudista aqui? Não tem nenhum conteudista. Aqui são todos tutores de apoio. A ideia, inclusive, é a gente levar essa proposta para disciplina. Todas essas videoaulas é de uma disciplina só, que eu esqueci o nome agora, mas a gente quer levar isso, eu vou até levar as gravações, essas coisas, para a professora coordenadora da disciplina e os tutores da disciplina, para que eles conheçam e eles, né, tenham essa também consciência de providenciar para os outros materiais, quando ela for substituir os materiais, né, para ela conhecer o processo de produção de audiodescrição, até para poder ter uma consciência maior na seleção dos conteúdos. Porque é muito interessante na produção dos conteúdos, já pensar em produzir os conteúdos com acessibilidade. Pensar, planejar a videoaula com audiodescrição. Uma das videoaulas a serem, né, que eu coloquei lá que podia ser escolhida, era uma videoaula produzida no CEDERJ, produzida pela professora. Então, a gente poderia editar, né, nas falas dela ali, a gente, né, então isso é importante. Ou na própria fala da pessoa, né? A pessoa está apresentando, igual o exemplo que ela trouxe. Vou mostrar aqui 3 exemplos de produções pedagógicas.
a turma em roda fazendo uma leitura, a própria pessoa que está ali no vídeo, ela já vai descrevendo as imagens, entende? Então, isso aí você não precisa depois ter a audiodescrição. As pessoas também ainda têm essa ideia, né? Que a audiodescrição sempre tem que ser uma coisa inserida depois. E não necessariamente. A audiodescrição pode ser durante a fala da pessoa. Ela já pode criar o roteiro da obra, criar o roteiro da videoaula, já com a audiodescrição inserida, entende? Esse é o mundo bem ideal. mais interessante. Fica bem mais interessante, porque aí você fica muito natural. Não entra aquela outra voz para a gente ouvir a audiodescrição. Já está ali na fala da pessoa. Por exemplo, ela está mostrando um texto e lê aquele texto. É uma audiodescrição ali implícita. Então, isso é muito importante pensar nisso. Muito legal. Muito legal. Obrigada, Felipe. Imagina. Joelma, quer falar? Oi. Oi, pode. Então, eu tô com a luz apagada porque tá tão quente, né, gente? Eu acabei de chegar, tomei um banho e sentei aqui. Tá muito quente. Nossa, muito quente. Aproveita então e faz a sua audiodescrição para acessibilizar para todo mundo aqui, porque agora tá tendo uma limitação tecnológica da gente não tá te visualizando direito aí. Tá. Então, meu nome é Joelma, eu tenho a pele clara, cabelos mais para ondulados, as pontas, né, até os ombros. Uso óculos vermelho para marrom, assim, a haste, né? Olhos castanho claro e estou com uma blusa verde clara de alças. Você falou cor do cabelo. A cor do cabelo castanho claro. Tá ótimo. E onde você está? Eu estou no meu quarto, com a parede clara ao fundo e uma madeira bege, né? Um detalhe de madeira bege. Tá ótimo. Aí sim. Esqueci. Então, a nossa discussão do trabalho, né? Do pré-projeto, a gente ficou assim... Eu fiquei muito perdida, mas aí quando a gente se reuniu, né? Um falou uma coisa, falou outra, e aí a gente foi tentando se achar. A gente, eu nunca tinha feito, e eles também. E aí esse vídeo que a gente escolheu não tinha muita brecha, né? Muitas brechas para falar, então a gente ficou mais mesmo só na parte inicial e final, e no meio esses 3 segundos. Que, né, era uma imagem de uma professora, né, numa sala de aula, e aí a gente falou, como é que vai falar? 3 segundos, deixa eu falar. Aí a gente achou assim, práticas pedagógicas, ela estava trabalhando com leituras no livro, para falar tudo isso não ia dar. Enfim. E aí a gente ficou assim, sem saber também, será que é legal, que não tá? Mas aí, né, nós discutimos que, poxa, a gente está aprendendo, então ia enviar para você, né? E então vocês, né, iam dar os toques para a gente do que não estava legal, do que tinha que ser melhorado, para a gente aprender mesmo. Sim. Mas foi assim, está sendo uma experiência bem legal, que a gente, né, enviou. Hoje, né, Efigênia, a gente ainda não tem um retorno de vocês, então vamos ver como é que vai ser. Mas foi uma experiência. É a prática, né? Sempre estar fazendo, nós sempre estamos aprendendo. Uma das questões que nos contagia aí na audiodescrição é isso. A gente está sempre aprendendo, sempre encontrando soluções novas. O nosso vocabulário aumenta muito, porque nós temos que pesquisar. A gente acha que a gente tem domínio sobre o vocabulário, mas aí na hora que a gente vai descrever determinada coisa, a gente fica assim, qual que é o nome disso mesmo? Nossa, eu nunca escrevi essa palavra, eu sempre falo essa palavra, eu nunca escrevi, isso acontece muito. Então, a gente enriquece muito com a audiodescrição. Então, é bacana esse processo. É assim mesmo. Eu quero até pedir desculpas aqui para vocês, porque eu enviei o roteiro da Efigênia, né, do grupo. Eu mandei junto com um outro roteiro, aquela coisa de anexar, sabe quando você anexa mais de um arquivo? Então, ficaram 2 e acabou fazendo a consultoria do arquivo errado. Mas aí eu já respondi deixando só o arquivo certo. Porque isso não é frescura minha não, tá, pessoal? O que eu peço, isso é a minha forma de trabalhar. Eu peço que as pessoas mandem sempre um arquivo em cada e-mail,
Porque aí o que eu vou fazendo? Eu vou abrindo o arquivo, presto a consultoria daquele arquivo, respondo e pronto, guardo aquele e-mail e passo para o próximo. Vou fazer assim porque eu recebo muitos e-mails com muitos roteiros. Então, se ficam muitos arquivos no mesmo e-mail, isso dificulta muito o meu trabalho, sabe? Acaba dando mais confusão. Então, por experiência, eu sei que assim funciona um pouco mais. Eu sei que é um pouco mais trabalhoso para vocês, mas eu já aviso desde sempre, né? Evitar a tabela nos roteiros, porque a gente consegue ler tabela com leitor de telas, mas isso demanda um tempo maior. Às vezes eu estou lá bem escrevendo as minhas considerações, achando que eu estou na coluna certa, eu estou em outra coluna. Aí, quando eu vou devolver para a pessoa, a minha consideração está na coluna errada, sabe? Isso é muito chato. Então, isso atrasa um pouco o trabalho, porque o nosso volume de trabalho é muito grande e a gente sempre está prezando aí para otimizar esse tempo. Então, se a gente puder criar técnicas aí de facilitar o trabalho, eu acho que é bem bacana. Outra questão é a questão do time code, da deixa e das rubricas. Então, a gente sempre pede, coloca a time code numa linha, a deixa em outra linha, a rubrica em outra linha e a audiodescrição em outra linha. Em algumas situações, a gente até usa cores para diferenciar. Por exemplo, o time code sempre azul, a deixa sempre verde, a rubrica é sempre vermelha, sabe? Porque quando você envia esse roteiro para outra pessoa fazer a narração, ela já sabe, ó, tudo que é, por exemplo, amarelo é audiodescrição. Então, a pessoa bate o olho no amarelo, já sabe. O editor lá de áudio que vai olhar as rubricas, ele já vai lá na cor dele, sabe? Isso facilita também. E, para mim, facilita muito. Porque se você coloca o time code, né, que é aquele tempo de referência, e coloca a frase da audiodescrição do lado, a sentença do lado, não vai acontecer nada. O que vai acontecer é que toda vez que eu vou ouvir com o meu leitor de telas aquela sentença, eu tenho que ouvir o timecode também. Aí fica lá 000000200000006, aí a frase, blá, 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 blá. Aí eu quero ouvir de novo a frase, aí começa 00002000006, blá, 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 blá. Aí eu quero ouvir mais uma vez a frase, porque eu ouço as frases às vezes 5, 6 vezes. Aí 00002, então isso toma muito tempo. Sabe? Parece uma besteira, mas isso toma muito tempo, porque são muitos timecodes, né? Então, aí por isso que eu peço para deixar separado, porque aí eu tô lá, eu ouço a sentença, ouço a sentença, ouço a sentença. Aí bateu uma dúvida, tô achando que essa sentença está muito longa. Aí eu volto, aí que eu vou lá no timecode para dar uma olhada. Eu falo, não, esse timecode aqui vai comportar, tá tudo ok. Entende? Então é por isso que a gente faz essas observações. É por experiência já. Foi bom até você ter comentado essa questão da cor no roteiro. Sim. Mas a cor na audiodescrição fala um pouco dessa importância, até pegando um pouco a deixa aqui da audiodescrição da Joelma. Como eu falei, a gente está com algumas limitações ali, ela está com a luz apagada, a gente não consegue visualizá-lo. Ela falou que ela tem os cabelos castanhos claros, então a gente está, né, conhecendo a Joelma, cabelos castanhos claros, porque a gente só visualiza um cabelo esvoaçante ali, na verdade. Acho que ela tá de frente para um ventilador, alguma coisa assim. Mas a gente não identifica qual que é a cor do cabelo, qual que é a cor da haste dos óculos, enfim. A importância de descrever a cor na audiodescrição e, mais ainda, a cor das imagens, das fotografias. Fala um pouquinho sobre isso, Felipe. Isso é muito importante, Luciana, porque existe um tabu que as pessoas com deficiência visual, elas não têm interesse por cor. E, de certa forma, isso tem um fundamento. Porque vocês vão ouvir de algumas pessoas com deficiência visual falarem assim, não sei por que fica descrevendo cor, não sei o que é amarelo, não sei o que é vermelho. Né? Fica enchendo aí o roteiro fica extenso por conta de cor, e é uma coisa que eu não dou a mínima. Tem pessoas com deficiência visual que falam exatamente desse jeito. Mas nós não podemos pensar no público da audiodescrição somente a partir dessa fala. Existem outros perfis dentro do universo de pessoas com deficiência visual. E eu sou uma pessoa que tem total interesse nas cores. Eu sou uma pessoa com deficiência visual adventícia, ou seja, eu me tornei uma pessoa com deficiência visual depois de
para uma certa idade, já na idade adulta. Então, eu enxerguei até os 36 anos. Depois dos 36 anos, eu deixei de enxergar. Então, eu vivi num mundo visocêntrico e sempre tive contato com as cores. E as cores são muito importantes. As cores, elas não são só para ilustrar. Elas têm uma função social. Se a gente pensar, por exemplo, no vestido da noiva. Qual é a cor do vestido da noiva? Faz toda a diferença se a Luciana descreve para mim que o vestido da noiva é branco ou se ela fala para mim que o vestido da noiva é vermelho. Não é uma informação super importante? A noiva está entrando no casamento, a Luciana fala, a noiva está toda de vermelho. É uma informação extremamente importante, a cor. Mas eu estou dando um exemplo, a gente pode dar outros exemplos. Por exemplo, as cores das bandeiras. Como a gente não vai saber a cor da bandeira do nosso próprio país, dos países vizinhos, dos países no mundo, né? Os brasões, os escudos aí dos times de futebol, que as pessoas gostam tanto, enfim, tem várias situações que a gente poderia citar. Então, não tenham medo de citar cor nos roteiros. Aí alguém vai me perguntar, mas o meu vídeo é em preto e branco. Como que eu vou citar cor? Exatamente, aí já é uma situação mais específica. Não só no preto e branco, né? Pode ser um outro tipo de filtro também, tipo sépia, que é tom mais envelhecido. Aí a gente vai trabalhar com tonalidade, de claro e escuro, sabe? Mas mesmo no preto e branco, eu sei que tem situações que você bate o olho, você tem certeza que aquilo é branco. E tem certeza que é preto. Aí você cita, né? A parede atrás da pessoa é branca, você pode afirmar, você pode citar. A calça que aquele homem está usando, ela é preta, você cita também. Agora, quando você não tem essa capacidade de citar, você sabe que é claro, né? A camisa que a Luciana está usando é clara, mas você não sabe exatamente qual é a cor daquela camisa, porque é uma fotografia em preto e branco. Aí você usa o termo claro. Mesma coisa para o escuro. Você sabe que a Luciana está usando uma camisa escura, mas você não tem certeza se aquilo é preto, ou se pode ser um azul escuro, ou se é um verde, sei lá. Então, aí você usa o termo claro e escuro nessas situações, mas é muito importante você citar também essa questão de tonalidade. Até a gente entender essa coisa de luz e sombra, isso é importante também, principalmente aí nas fotografias, né? E as fotografias, elas têm hoje, né, com as tecnologias, a gente tem a tendência, numa forma geral, da foto ela ser colorida, né, estabelecida Sim. ali, né, colorida. E aí, no caso do vídeo lá do Geraldo Vandré, você até comentou, né, aqui em um dos roteiros, que será que é colorido ou preto e branco? E você mesmo já sacou ali pela data, né, do vídeo, essas data, coisas. Bem, então, Felipe, a gente está com 10 minutos, 10 para 7, 8 para 7. Eu queria perguntar aqui para o pessoal se vocês têm alguma outra dúvida para o Felipe. Eu queria colocar depois aqui alguns comentários sobre o roteiro e como a gente vai finalizar isso aqui. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu só dar uma finalizada nessa questão das cores, Luciana. Sim. Algumas pessoas ficam em dúvida, assim, eu devo citar no início do roteiro que o vídeo é colorido, por exemplo? Eu não vejo essa necessidade, porque, como a Luciana falou, a maioria esmagadora dos materiais que nós recebemos hoje em dia são coloridos. E tanto fotografias quanto vídeos. Então, já está subentendido que aquilo é colorido. E outra, durante o roteiro, você vai dizer que o cabelo é loiro, que a camisa é vermelha, que a parede é branca. Então, você já está dando pistas de que aquele produto ele já é colorido. Agora, é diferente quando vem um produto preto e branco, igual é o vídeo do Geraldo Vandré. Ele é a contramão. Aí você tem que citar. Que aí sai do natural. É aquela mesma história do chapéu na cabeça. O homem está com um chapéu na cabeça. Você não precisa dizer que ele está com um chapéu na cabeça. Aí alguém vai me dizer assim, mas ele poderia estar com o chapéu em outro lugar. Aí sim a gente descreve. Porque o natural é esse chapéu estar na cabeça. É assim que geralmente as pessoas utilizam. Geralmente as pessoas utilizam a mochila nas costas. Geralmente as pessoas utilizam o colar no pescoço. Geralmente as pessoas utilizam a pulseira no pulso.
Então, a gente não precisa dizer que ela está com a pulseira no pulso. Agora, se ela estivesse usando a pulseira de outra forma, aí a gente precisa citar. Quando sai aí desse natural, desse convencional. Então, Principalmente quando a gente tem essa limitação de segundos, né? Que no nossa, porque pulso qualquer é palavrinha, meio segundo precioso que você nossa, poderia falar de que tipo é a pulseira. Em vez de falar que ela está no exatamente, pulso, é ela é de ouro. de prata, sei Exatamente. lá. Exato. Então, a Luciana falou uma coisa importante. Às vezes, uma palavrinha que a gente tira da frase, ufa, dá um alívio, vocês não imaginam. Então, é um quebra-cabeças mesmo, tá? E aí, falando disso, né, das palavrinhas, essas coisas, o Felipe ele já devolveu alguns roteiros. Então, assim, eu sugiro, eu recomendo que vocês façam as correções e aí troque. Agora vocês já têm ali o e-mail deles para poder dele para dar essa continuidade. Porque qual que é a proposta? Nós já começamos agora, né, o ano letivo, então vocês já estão aí com a carga horária de vocês dedicada ao atendimento à tutoria. Hoje é o nosso último encontro síncrono do workshop e aí a sala ela vai continuar aberta para vocês lerem os conteúdos, fazerem as outras atividades, quem não fez a etapa 2 e tal, fazendo ali no seu tempo. Aqui não é um curso, aqui é um workshop. Aqui é aquele momento que vocês como tutores, vocês têm relatório de tutoria, tudo aquilo para poder entregar para seus coordenadores de tutoria. Como tutores de apoio, o workshop é o nosso momento de balanço, de planejamento, de novas ideias. Então, assim, isso aqui não é um curso, é uma apresentação. Mas, como eu falei lá no nosso primeiro encontro, quem fizer todas as atividades, se entregá-las finalizadas, eu vou entregar um certificado sim. O certificado vai sair não como da diretoria de tutoria, nem de extensão, vai sair como NAI, e aí com uma carga horária de 40 horas, que foram todas as atividades que a gente fez, nessa parte de formação e tutoria de apoio em tecnologias assistivas, tá? Mas não é obrigatório, tá? Isso aí é só um complementar mesmo. E aí, também não vou estipular prazo, mas que a gente fique aí mais um mês com essa plataforma aberta, até depois do carnaval, por exemplo, acho que daria tempo, né, para vocês exercitarem isso e tentarem concluir principalmente o roteiro. Quando o Felipe der o ok final do roteiro, eu vou propor para vocês gravarem esse roteiro. Pegar uma voz, um de vocês, gravar sem preocupação para a gente trazer para a edição. E aí ali na plataforma mesmo eu vou explicar para vocês como é a edição, mas aí vão ser conteúdos assíncronos, tá? A sala ela vai continuar aberta, aí eu vou falar, gente, eu editei o vídeo da Efigênia, com a voz da Efigênia, já coloquei lá. Expliquei para vocês como é o processo. Aí, quem tiver o interesse da continuidade, tiver tempo também, né? Porque o semestre começa, aí vem aquela avalanche de atividades. Aí vocês fiquem à vontade para poder estar, né, dando essa continuidade, tá bom? E aí eu queria abrir aí esses últimos minutinhos, quem tiver alguma dúvida, quiser explorar mais o tempinho aí do Felipe. Alguém? A Cleide colocou por escrito aqui. Muito obrigada ao Felipe e Luciana pela excelente contribuição em minha caminhada. Aprendi bastante com o estudo da audiodescrição. Obrigada a você, Cleide. Acho que isso é só uma pincelada do que é essa tecnologia assistiva. Alguém mais? Bem, então eu deixo a palavra com você, Felipe. Eu tenho para dizer, agradecer aí o esforço e, como eu já falei em alguns roteiros, não levar para o lado pessoal as considerações que o consultor coloca no texto, porque eu sei quão difícil é produzir um texto. É doloroso, muitas vezes, produzir um texto. Às vezes, para escrever uma frase, a gente demora um tempão, a gente fica ali quebrando a cabeça para produzir uma frase. E depois vem o consultor e fala, troca isso aqui, muda daqui, corta esse pedaço, tira isso aqui, desnecessário isso.
É um trabalho assim meio ingrato, mas a gente tem que ter essa consciência, não tem nada relacionado ao pessoal, isso é bem profissional, inclusive. Então, todo mundo que mexe com audiodescrição, trabalha com audiodescrição, já tem que ter essa consciência, que o texto ele vai necessariamente ser mexido. Dificilmente, olha, eu faço muito trabalho assim com a Luciana, raríssimas vezes a Luciana mandou um roteiro que eu só dei o ok e ela não precisou mexer em nada. É muito difícil. Mas isso é porque a gente também vai criando uma afinidade. Eu participo de um projeto com uma audiodescritora da Bahia, a Deise Medina, que é um projeto de charges acessíveis, e aí a gente já está aí há mais de um ano, mais ou menos. Todos os dias postando charges no Instagram. Então já estamos mais de 600 e poucas charges, é muita charge. Então a gente já tem uma afinidade muito grande. A gente quase lê o pensamento um do outro. Então muitas vezes chega o roteiro dela assim, redondinho, sem ter que mexer uma palavra. Mas é muito raro, é muito raro. Na maioria das vezes, é uma frase, uma palavrinha, alguma coisa tem que ser mexida. Então, tem que ter essa consciência, isso é muito importante. Por isso que eu falei, ouçam os estudantes, vejam o que eles estão falando. Mas não é para deixar a fala desse estudante também ser, né, representante de toda a comunidade. Pois a gente tem que ter essa consciência de que esse estudante ele vai fazer essa análise a partir da experiência dele, a partir das especificidades dele, a partir das necessidades dele. Nós que somos consultores profissionais, nós também temos essa questão de querer puxar para o nosso lado, mas por isso que é importante a formação. A gente aprende que nós estamos representando uma comunidade de pessoas com deficiência visual. A gente vai conseguir representar todo mundo? É óbvio que não. A gente não vai conseguir, mas a gente tenta. A gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa que tem uma deficiência visual congênita, que nasceu com deficiência, aquela pessoa com deficiência visual adventícia, como é o meu caso, que se tornou uma pessoa com deficiência visual, né? A pessoa que é cega, a pessoa que tem baixa visão congênita, a pessoa que tem baixa visão adventícia. Então, são vários perfis. Então, quando a gente está prestando consultoria, a gente está pensando em vários pontos. Esse dia teve uma situação que aparecia uma fita cassete. Olha que engraçado. Eu me senti muito velho. Apareceu uma fita cassete no roteiro e aí eu pedi para a audiodescritora que colocasse um aposto. Ou seja, para explicar o que é uma fita cassete. Eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, eu estou muito velho, tenho que pedir para colocar o que é um aposto, colocar o que é uma fita cassete. Eu sei, obviamente, eu sei muito bem o que é uma fita cassete. Mas eu pedi para ela fazer um aposto para a fita cassete, porque eu sei que muita gente dessa juventude, essa galera que está chegando aí, não tem noção do que seja uma fita cassete, principalmente as pessoas com deficiência visual, e se forem cegas, né? A estimulação a gente sabe que fica aquém. Né? Tem pessoas que com 10, 12 anos, crianças com 12 anos, que não sabem a cor da própria pele, gente. Isso parece ser uma coisa absurda, e é absurda, mas isso acontece. Às vezes a criança lá com 12, 13 anos não sabe como que é o próprio cabelo, a cor do próprio cabelo, porque nunca foi dito para ela. Ninguém nunca disse. Então, às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa assim, muito fora do comum, mas às vezes é básico para muita gente, sabe? Então tem que ter essa consciência aí. Tá bom? Brilhante, Felipe. Isso aí realmente é bem interessante, até porque a gente lida com alunos de diversos perfis, né? Desde alunos aí que já estão na terceira, quarta graduação, com, né, uma estrutura social, cultural mais bem formada. Sempre são adultos, né, Luciana? Sempre são adultos, né? Exatamente. A gente pega assim, né, um adolescente, um altas habilidades aí, 17, né? Pelo menos 17. Menos de 18 nunca, né? Não, até 17 a gente já pegou aluno de 17 anos, mas assim, é bem, né, aí tá aí para final da adolescência, para idade adulta. E aí, mas de diversos pontos do Rio de Janeiro, né? Então tem zona rural, tem pessoas com uma condição social muito baixa, pessoas com né, condições, pouco acesso tecnológico, enfim, né? Então são perfis variados e aí realmente é questão
cultural, né? A diversidade cultural, social faz essa diferença. Muitas das coisas que são óbvias para uns, para outros a gente vai precisar de fazer um aposto, né? Igual você está explicando. Isso é bem interessante. Bem, obrigada então a todos. Eu vou deixar essa gravação lá na plataforma. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, continue, né? A gente está lá no grupo e aí vocês mandam para mim. Se tiver algum recado para o Felipe, eu encaminho para ele, tá bom? Elas têm meu e-mail, não tem? Sim, algumas pessoas. Quem mandou os roteiros eu fui copiando, né? Aí pode dar agora dar continuidade direto para o Felipe, tá bom? Não tem problema, tá, gente? Eu respondo todo mundo. Obrigada, então, gente. Boa noite a todos, bom descanso e bons estudos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite, tchau.